Josias, toda a nossa apuração aqui na redação está de olho nas redes sociais de Donald Trump, está de olho nas redes sociais do Departamento de Estado, a nossa reportagem Washington também apurando o que pode vir por aí, porque assim, uma reação dos Estados Unidos é provável ou minimamente possível, né, Josias? Era só o que faltava, né? A gente agora tem que ficar prestando atenção no cercadinho de Washington. A esse ponto chegamos, infelizmente, né? Na gestão do Joe Biden, o governo dos Estados Unidos se mobilizou nos bastidores para ajudar a deter o golpe. E agora, sob o Donald Trump, a Casa Branca rala para evitar a punição dos golpistas, sobretudo do Bolsonaro, né? Washington continua muito longe de Brasília. Eu estava olhando a distância, são 6.800 quilômetros, mas a capital dos Estados Unidos ficou mais próxima, porque o Brasil agora, como disse, é obrigado a acompanhar os humores da Casa Branca. E, como você realçou, Mauro, o Departamento de Estado rosnou na noite passada para a prisão domiciliar do Bolsonaro, um sinal de que o Trump pode morder a qualquer momento. Esse departamento, que é chefiado pelo Marco Rubio, chamou Alexandre de Moraes de abusador de direitos humanos, que já sancionado pelos Estados Unidos, e utilizou um timbre categórico, né, como se fosse uma sentença: deixem o Bolsonaro falar. E o texto traz um tom de ameaça, uma ameaça de responsabilizar quem eventualmente avalizar as ações do ministro Alexandre de Moraes ou contribuir para que elas sejam efetivadas. Ficou a impressão de que o governo americano pode sancionar outras pessoas com aquela asfixia financeira prevista na lei Magnitsky, né? Então, eu me lembro que nos 4 anos da presidência do Bolsonaro, o empreendimento que mais prosperou no Brasil foi a usina de crises que ele instalou na portaria do Alvorada. E o Eduardo Bolsonaro, saudosista, achou que seria uma boa ideia abrir uma filial do Cercadinho lá na Casa Branca. A coisa se revela um mau negócio, porque o Eduardo Bolsonaro, os familiares, o próprio Bolsonaro, se juntaram para fornecer matéria-prima para que o Alexandre de Moraes construísse essa prisão domiciliar, que agora a que está submetido o Bolsonaro. Pior do que uma crise, só 2 crises. Então o Bolsonaro está lá prestes a ser julgado porque está constatado que ele comandou a organização criminosa que conduziu a trama golpista, mas ele se decompõe antes da condenação graças a um outro caso. Já ficou esclarecido aqui no nosso programa, mas nunca é tarde para realçar. O Alexandre de Moraes abriu em 26 de maio um inquérito para apurar as ações antipatrióticas dessa sociedade da família Bolsonaro com o Trump. E dali a 48 dias ele grudou uma tornozeleira na perna do Bolsonaro, do patriarca. Depois, decorridos mais 70 dias, agora trancou o Bolsonaro em casa. Eu me lembro que em maio de 2020, num dos mais célebres rompantes do Bolsonaro, no cercadinho do Alvorada, era um dia de grande incômodo para ele, porque o Alexandre de Moraes estava cercando com mandados de busca e apreensão empresários bolsonaristas, e aí ele bradou lá na porta do Alvorada: acabou, porra! E como a insinuar que não cumpriria mais decisões judiciais. 6 anos depois, a família Bolsonaro imaginou que as sanções da lei Magnitsky e essas tarifas impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil, contra as exportações brasileiras, que isso tudo soaria com um novo ultimato, um novo acabou, porra, ao Supremo. E deu no que está dando. Deu errado para a família Bolsonaro. E precisa ser assim. Não é bom? Ninguém de bom senso pode comemorar a prisão domiciliar de um ex-presidente da República. Isso não é algo para ser celebrado, sobretudo quando se observa a conjuntura pelo retrovisor. Dos 5 presidentes eleitos diretamente, eleitos pelo voto do povo, desde a redemocratização no Brasil, excetuando-se o Fernando Henrique, todos sofreram trancos constrangedores, ou foram presos, ou sofreram impeachment, ou as duas coisas. Então, numa conjuntura assim, não se deve celebrar esse tipo de acontecimento, mas ele, por vezes, é necessário, e agora é mais do que necessário que o Bolsonaro seja confrontado com a sua precariedade. E se é necessário trancá-lo em casa, assim seja. Uma apuração do jornal o Globo dá conta que a prisão
domiciliar de Jair Bolsonaro não deve mudar a previsão dos ministros do Supremo Tribunal Federal de iniciar o julgamento da ação que trata da trama golpista, de iniciar esse julgamento em setembro. Na verdade, o julgamento já está acontecendo, porque as pessoas estão sendo ouvidas, né? No caso, seria de concluir o julgamento em setembro, quando então sairia a sentença. O processo está na fase das alegações finais, que é a última etapa antes de ser levado ao plenário da primeira turma da Corte, responsável pela análise do caso. E a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que a fala dele na manifestação de domingo não foi um ato criminoso. A íntegra da nota afirma que a defesa foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida. Cabe lembrar que na última decisão constou expressamente que em momento algum Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos. Ele seguiu rigorosamente essa determinação. A frase "Boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos?", foi a frase de Bolsonaro. Diz a defesa, essa frase não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar, nem como ato criminoso. A defesa apresentará o recurso cabível, assinam a nota os advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser. A defesa, inclusive, está trabalhando neste momento num recurso. A partir daí, Mairovit, o que acontece com esse processo? Quais são os próximos passos? O que vem pela justiça? Você falava que a primeira turma precisa se manifestar, quer dizer, se entrando, né, a defesa de Bolsonaro entrando com um recurso, isso força obrigatoriamente que toda a primeira turma se manifeste nessa questão da prisão domiciliar? Tendo em vista as críticas, aliás, críticas procedentes que foram feitas ao tempo, ao triste tempo de concessão de liminares monocraticamente e colocação na gaveta, houve uma reação por parte da então presidente Rosa Weber e hoje o regimento está diferente, de modo que todo determinado tipo de decisão de conteúdo monocrático, e o Moraes passou a ter o entendimento no sentido de mandar isso para referendo, porque o Supremo é um órgão colegiado. Então isso sempre vai estar, em razão desse novo modo estabelecido no Supremo, isso vai sempre a referendo. E aí tem um ponto importante. Aliás, ontem à noite eu até pedi o auxílio do Sakamoto, que eu não conseguia encontrar, Mauro, Josias, eu não conseguia encontrar o parecer do Gonê. Eu só encontrava o parecer favorável à representação do delegado de polícia, favorável à imposição de cautelares. Mas isso foi no passado. Não encontrava uma manifestação do Gonê no sentido de que haveria necessidade de se agravar uma medida cautelar. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na realidade, um inquérito, e vamos voltar, nós estamos tratando do inquérito onde estão as cautelares. O inquérito, quem é o destinatário do inquérito? O destinatário do inquérito desse especialmente, é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele é o destinatário porque é dele a prerrogativa de propor ou não uma ação penal. Então, pela lógica, o Gonet teria que ser consultado, teria que opinar. Opinou? Nem eu nem o Sakamoto conseguimos achar esse parecer. Mas, evidentemente, se tiver recurso e vai ter recurso, o Gonet irá se manifestar. E a turma, evidentemente, vai ou não referendar. Então, nós estamos aqui ainda e devemos afirmar
que ainda não estamos num campo de uma decisão do Moraes que vai ser, que é definitiva, que vai ser aí vai prevalecer. Não, nós temos ainda essa fase. Eu acho importante, Mauro, ressaltar também em cima disso que eu estou falando, e me veio aí a lembrança, a célebre obra do Plutarco, do historiador, que morreu no ano 120 depois de Cristo. O Plutarco fez uma obra em vários volumes de vidas paralelas, e ele no campo da oratória, no campo jurídico, no campo dos filósofos, ele coloca vidas paralelas entre o Cícero romano e o Demóstenes grego. E o que tinha de um era mais impulsivo, o outro mais reflexivo, mas o que tinha de diferença? É que um agia, a expressão é latina, a obra é assim, com granus salis, com um grão, com uma pitada de sal, ou seja, com temperança. A temperança era fundamental à vida do Paulo Gonet. Não estou dizendo que tem nulidade, porque não tem. Podia de ofício, está escrito na lei que sim, mas na realidade no sistema não. Então, mas é uma irregularidade, não tem nulidade alguma. Mas deveria o Gonet ser consultado antes? Sim. Por quê? E volto a insistir, volto a insistir. E os bolsonaristas adoram quando eu coloco isso, infelizmente. Infelizmente. Por quê? O Josias, Sakamoto, Mauro, a situação atual é de um rink, tem um rink instalado. De um lado, um lutador, do outro lado, outro lutador. E a gente, quem vê no rink, infelizmente o Moraes não pode estar no rink. O Moraes deveria estar afastado disso. Ele é o centro de todo esse tumulto, de todo isso. Ele dá declarações. Veja a última manifestação dele na reabertura dos trabalhos do Supremo depois das férias. Então, ele está envolvidíssimo. Veja o ato descabido, uma suprema descompostura, ou falta de compostura, suprema falta de compostura, quando ele mostra o dedo, enriste, ele está envolvido emocionalmente nisso tudo. E parece que atropelou, até nem ouviu o Gonet. Então está na hora de se baixar a bola com um grano Salles, com uma gota de sal, com uma pitada de sal, Moraes sair disso, o outro substituto, conduzir isso. O resultado vai ser que a decisão do Moraes está corretíssima, não há dúvida nenhuma, houve descumprimento de obrigação, mas fica sempre esse problema do Moraes nessa luta, nessa briga. Ele não pode, juiz não pode entrar nesse tipo de briga, o juiz tem que ser imparcial. Mas é isso, Mauro. Queria te perguntar, Josias, um pouco em cima do que o Mairovich falou, da gente precisar andar, da gente precisar caminhar para frente. O Brasil está parado nessas discussões todas. O Congresso provavelmente nesse segundo semestre vai ter aí, pelo menos agora nesse começo de segundo semestre, vai ficar envolvido nessa questão também. Mas eu queria olhar um pouco, já que todo mundo está olhando para o ano que vem, para as eleições, o que tudo isso traz na tua visão? Você estava falando da questão dos Estados Unidos. O que isso tudo traz como ameaça para as eleições do ano que vem? A gente já chegou a comentar aqui essa questão do Donald Trump já ter falado que eleições sem o Bolsonaro não são legítimas. A gente sente essa escalada, a coisa vai esquentando cada vez mais. Que caldo que a gente está criando para o ano que vem, Josias? Bom, primeiro foi quem imaginava que a eleição de 2026 transcorreria num cenário diferente daquele de 2022, em que havia petismo de um lado, bolsonarismo do outro. Quem imaginava que esse cenário fosse se desfazer pode tirar o cavalo da chuva, né? Porque vai ser exatamente esse ambiente. Não tem mais Bolsonaro, mas tem o bolsonarismo que vai infectar a conjuntura por meio de um representante nas urnas, seja um representante com o selo da família, seja um
um representante terceirizado, mas haverá lá um conservador representando o Bolsonaro com potencial para turvar o ambiente. Se vai ganhar, se não vai ganhar, hoje aparentemente não ganharia, porque o Bolsonaro, que era o Bolsonaro, perdeu em 2022, a conjuntura agora está até mais intoxicada, mas o ambiente se manteve. E o pano de fundo de 2022 era a ameaça à democracia. E agora restaurou-se, de certa maneira, algo semelhante a essa atmosfera com a ameaça à soberania. Se isso vai sobreviver, se essa atmosfera sobreviverá até a eleição, estamos aí há 1 ano e 3 meses da eleição, né? É difícil dizer, mas hoje há um cenário em que a soberania brasileira está sob ameaça. Então, qualquer análise que se faça tem que partir desse pressuposto. Existe uma ameaça, e o que é que está por trás dessa ameaça? Quem tiver meio neurônio ainda ativo percebe que o objetivo, ou um dos objetivos do Donald Trump, é colocar um pé no Brasil de modo a interferir no processo eleitoral do ano que vem. Há um propósito geopolítico por parte do Donald Trump, que é o de manter a relevância dos Estados Unidos numa área, num pedaço do continente em que a China avança. Então, ele quer como que recuperar terreno, tratando um país das dimensões e da relevância do Brasil como se fosse um quintal dos Estados Unidos. Esse é o aspecto geopolítico. E do ponto de vista político, estritamente político, ele deseja interferir no processo para acomodar no Palácio do Planalto alguém que lhe seja mais amistoso, alguém diferente do Lula, alguém que seja um vassalo dos Estados Unidos, e a relação que o Trump compreende é de 2 vias, apenas 2 vias, a via dele e a via dos equivocados. Quem não trafega na via do Trump é considerado por ele equivocado. Hoje o Lula não trafega na via do Trump. Então, é considerado por ele um equivocado e ele deseja trocar. Então, pode ser o Bolsonaro, mas ele sabe que isso é impossível. Então, ele opera para revitalizar o bolsonarismo e interferir no processo do ano que vem. Esse é o pano de fundo. E qualquer análise que a gente faça tem que partir desse pressuposto. Existe um ator externo tentando subverter a soberania do país e interferir no processo democrático de modo a subvertê-lo também no ano que vem. E qualquer pessoa, qualquer brasileiro, candidato à presidência ou não, que contemporize com essa ameaça, não deve ser levado a sério, né? Sob pena de nós nos desqualificarmos como país soberano que respeita a si mesmo, respeita a sua história, né? Então, hoje existem 2 ameaças sobre a conjuntura. A primeira ameaça é a ameaça à soberania, a segunda ameaça é uma ameaça de interferência no processo eleitoral do ano que vem, uma interferência externa e, portanto, deletéria. Qualquer pessoa que queira colocar ou recolocar as coisas nos trilhos deve se opor a esses 2 movimentos. E quem não se opõe, e é o que está acontecendo agora aí com alguns personagens da política, que alguns até se imaginam alternativas presidenciais, quem não se opõe não pode ser levado a sério e se desqualifica como alternativa a seja o que for. Alternativa a candidato à presidência, alternativa até à reeleição em governo estadual, porque se você não se posiciona de maneira clara num cenário assim, realmente você não merece respeito.